Ruth capítulo 1 e o versículo de número 1 até o versículo de número 7. E nós estaremos aprendendo algumas coisas maravilhosas e gloriosas sobre a vida de alguns personagens aqui que nós vamos meditar. No capítulo 1, no versículo 1 até o versículo 7, nós lemos, foi a leitura nossa oficial. O livro de Ruth, ele é chamado por alguns a maior obra literária já escrita, o livro de Ruth. É chamado também a Cinderela da Bíblia Sagrada, o livro de Ruth. É a história de uma garota pagã, moabita, pagã, chamada Ruth. Surgiu de uma maneira maravilhosa e gloriosa e veio a pertencer ao povo da aliança, o povo de Israel. Nos 85 versículos que nós temos aí, são 4 capítulos, e se você somar os versículos, dá em torno de 85 versículos da palavra de Deus, que compõem o livro de Ruth. Nós vemos essa jovem que ela é perseguida pela a graça de Deus. Ela é perseguida primeiro porque ela casou com um judeu e foi pertencer a uma família judia, onde tem uma promessa, a promessa de Abraão. E ela estava sendo perseguida pela a graça de Deus. E ela seria libertada de sua condição de maldição e de miserabilidade. É uma história com a qual nós precisamos olhar e analisar com carinho, irmãos, esta mensagem. E nós vemos que no versículo 1 nos é apresentado a família. No versículo 1, olha lá: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, o tempo dos juízes, Josué, juízes, o povo entra na terra prometida, tem que ocupar a terra prometida. Josué morre, estabelece nas terras de Efraim Siló, o tabernáculo que foi montado lá, o tabernáculo do Senhor na cidade de Siló. Uma das cidades mais importantes da Bíblia Sagrada é Siló, que é esquecida por alguns, não estudam, não falam nem nada. Mas Siló, irmãos, é de uma cidade mais importante da Bíblia Sagrada, é Siló. Depois que eles entraram na terra prometida, porque foi ali onde foi colocado e montado o tabernáculo, ficou definitivamente, porque no deserto ele ficou 40 anos andando, desmontando, montava, desmontava, assim para lá e para cá. Mas quando entra na terra prometida, ele ficou definitivamente instalado na cidade de Siló. E ficou ali o sacerdote ministrando ali, era Siló, adoração em Siló. Então ali está. Então, irmão, o tempo dos juízes é o tempo que nós chamamos ali de idade das trevas, porque o povo fazia o que queria, não tinha liderança, não tinha nada, e o povo fazia o que queria, dava na teia, na cabeça deles assim, eles pegavam e eles realizavam. E o livro de Ruth está aí, em que os juízes, eles julgavam. Houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, agora, e sua mulher, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quiliom. Aí a Bíblia está apresentando a família. Uma família belemita, são efrateus, que estavam morando ali em Belém. Belém significa o quê? Significa a cidade do pão. Estava faltando alimento na casa do pão, não tinha alimento.
Sabe por quê? Porque eles faziam o que queriam no tempo dos juízes, e Deus punia o povo por causa disso. Então a fome aconteceu por causa da punição de Deus em relação ao distanciamento do povo em relação à adoração a Deus e louvor ao Senhor. E aí que Deus fazia? Cerrava os céus. Aí Deus mandava inimigos para chegarem ali e roubarem a colheita deles, o grão de trigo deles, da cevada, eram roubados pelos filisteus. Então eles ficavam sem alimentação, porque Deus chegava e punia, porque eles faziam o que queriam, adoravam ídolos e perseguiam, faziam tudo que você podia imaginar de errado, eles realizavam. E aí Deus puniu, então havia fome ali. E essa família, Elimeleque, ele pegou a sua esposa, os seus 2 filhos, e falou o seguinte: aí eu vou peregrinar, eu vou lá para as terras de Moabe. E Moabe ficava na região mais ou menos ali, do outro lado do Jordão, ficava do outro lado do Jordão, da terra prometida. Tinha que atravessar o Jordão, então ele teria que sair da terra prometida, que ele já tinha entrado já em Belém, atravessava o Jordão e ia em direção às terras de Moabe. E nós sabemos que os moabitas, eles eram descendentes, sabe de quem? Você se lembra dessa passagem, né? Eles eram descendentes de um homem chamado Moabe. Quem foi Moabe? Moabe, ele foi filho de uma relação incestuosa. Uma relação incestuosa entre Ló e uma de suas filhas. Nasceu ali Moabe. Então, olha só, é parente de Abraão, né? Ali parente de Abraão. E os moabitas, irmãos, eles eram um povo orgulhoso, eles eram ilegais, imorais, violentos. E Elimeleque chegou e arriscou a vida dele, levando os seus filhos e sua esposa para a terra de Moabe. Agora, aí você olha assim e você vê: pastor Benigno, o senhor contou a história aqui, legal, muito bem. Agora nós vamos analisar agora. Então nós vamos analisar pelo menos aí esses 5 versículos que nós vamos analisar. Analisar pelo menos 5 versículos aí, e nós vamos ter algumas lições especiais e maravilhosas. No versículo 3 a 5, vamos ler versículo 3 a 5. No versículo 2, versículo 3, tá bom. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Versículo 4. Os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã, e o nome da outra, Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Versículo 5. E morreram também ambos, Malom e Quileom, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Aí nós vemos nesses versículos 3 a 5, aí nós vemos um tempo de consequência e morte. De 3 a 5 aí, nesse primeiro tópico você vê consequências e morte. Ali estava Abimeleque com a sua família. Abimeleque morreu primeiro, depois morreram os 2 filhos. Sabe, irmãos, o pecado sempre traz consigo consequências severas. O pecado, quando você peca, pode esperar uma consequência severa e terrível sobre você. Então nós vemos aqui, este foi o caso na vida de Elimeleque e sua família também. Então Elimeleque errou. Nós vamos ver agora, na sequência do estudo aqui, na mensagem da palavra de Deus, você vai ver que Elimeleque, ele errou. Elimeleque, ele errou. Ele jamais deveria ter saído de Belém, de Efrata, e levado a sua família, porque Deus tinha a sua maneira de trabalhar de uma maneira muito plena. Mas quando nós erramos, nós falhamos, aqueles que estão do nosso lado vão receber o respingo.
da minha desobediência, ou eu obedeço ou desobedeço. No temer, obediência. Negócio de não vou obedecer pela metade. Ou você obedece, ou você desobedece. Ou você é um obediente, ou você é um desobediente. Se você é obediente, você vai ter mérito. Mas se você é desobediente, você vai ter demérito. Então você tem que pensar muito bem nas decisões que você tem que tomar. Agora, eu vejo que no versículo 2, pode voltar ao versículo 2, por gentileza, vamos analisar. Olha o versículo 2. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, etc, etc. Agora, o que nós vamos encontrar aí? Nós vamos encontrar que havia disciplina naquela casa. Antes de Elimeleque carregar sua família para se mudar para as terras de Moabe, é provável que ele já estivesse afastado de Deus, de que Abimeleque estivesse já se afastando de Deus e se afastando dele, e seu coração aproximando de alguma coisa que não era as coisas de Deus, que glorifica o nome do Senhor Jesus. Você vê que uma pessoa não abandona o caminho do Senhor, irmãos, assim pela manhã. Hoje ele está crente e amanhã ele já deixou de ser crente. Não, senhor. Quando a pessoa começa a abandonar os caminhos do Senhor, deixar a igreja, deixar o mestre, isso não é de repente, não é de repente. Você não acorda de manhã e fala o seguinte: hoje eu não sou mais crente, hoje eu não vou ser mais crente, eu não quero servir mais a Deus, eu não quero mais estar na presença de Deus, eu não quero estar mais caminhando com Deus, não quero mais estar servindo a Deus, eu não quero mais nada, eu quero agora viver a minha vida e tudo, e deixa Deus para trás, e abandona Deus e tudo. Irmãos, você não acorda de manhã assim, dessa maneira, não. Você não acorda. Isso vem gradativamente, isso vem sendo trabalhado dentro do seu coração. Isso vem sendo trabalhado dentro da sua mente. O diabo, ele começa a colocar diante de vocês sugestões mentais dentro de você, mandando uma guarda para dentro de você, e você vai chegando e vai sendo engodado com aquela oportunidade, com aquela lascívia. Você vai sendo preparado. Abimeleque, de uma noite, quando ele levantou de manhã, falou assim: agora eu vou deixar Deus para trás, eu vou pegar minha família, não quero saber de ficar mais nas terras de Israel. Não, senhor, isso vinha dentro do coração de Abimeleque, e Deus estava vendo o coração de Abimeleque. A razão que eu digo a disciplina naquela casa está nos nomes dos 2 filhos que Deus deu para Abimeleque. O nome Ruth significa agradável, uma pessoa agradável. Ruth significa agradável, enquanto que Elimeleque significa meu Deus é rei, meu Deus é rei. E os nomes de Malom, olha o nome de Malom, olha o nome que ele deu ao filho dele. Malom significa doente, enfermo, um pequeno doente, um pequeno enfermo. E ele deu o nome do outro filho chamado Quilion, que significa fraco. Então ele deu o nome, olha só, o filho, um doente e outro fraco. Esse aí, irmãos, era a vida de Abimeleque. Era um homem doente e um homem fraco. Quando eu digo que a disciplina ia acontecer dentro da casa dele, já começa pelo nome que ele deu aos filhos. Olha só, quem dava o nome aos filhos eram os pais que davam, não eram as mães, não eram as mães, não, mas eram os pais que chegavam e davam o nome aos filhos. Então você vê que Abimeleque chegou e deu o nome, aos 2 filhos, Quilion e Malom, deu o nome doente e fraco. Olha só, doente e fraco. Aí você vê que Quilion, ele chegou, casou com Orfa, e Malom casou
ele casou com Ruth, Malom casou com Ruth, e Quilion casou com Orfa, casaram ali. E esses dois meninos, irmãos, olhando assim, eles são vítimas das circunstâncias de Abimeleque. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas decisões, muito cuidado com aquilo que nós tomamos, irmãos, em relação à nossa família, nossos filhos. Então, olha só, os dois filhos estão espelhando o que era o pai, o que era Abimeleque. Ele era um fraco e um doente. Como é que você dá o nome a um filho de fraco e de doente? É o que ele estava vivendo, é o que ele estava passando espiritualmente, eu estava vivendo. Irmão, você não pode passar para a sua família a sua fraqueza, a sua debilidade para a sua esposa e para os seus filhos. Você não pode. Se você está mal espiritualmente, o que é que você tem que fazer? O que é que você tem que fazer? Aproximar de Deus. Não deixar a terra de Belém, não deixar a casa de Deus, a casa do pão, não deixar, mas ficar ali e enfrentar. É ali que Deus vai me abençoar, é ali que Deus ele vai me fortalecer, me fortalecer. Quando o espírito desviado, irmãos, ele começa a se manifestar na vida de algumas pessoas, aí Deus, irmãos, ele começa o processo, sabe de quê? De falar. Olhando aqui para a Bíblia, ele começa o processo de falar ao seu coração. Aí já começa pelo nome, é fraco, é doente. Aí começa pelo nome. Então ele começa a falar. Lá em 1 Reis capítulo 19, versículo 12, diz a Bíblia que quando Deus chegou e falou com Elias, falou com uma voz mansa e delicada como Elias. Você lembra? E veio uma voz mansa: Elias, que fazes aqui? Irmão, Deus, ele tem a sua maneira de falar. Deus vem falando do seu comportamento espiritual, do nosso comportamento espiritual. Então você está olhando o que havia dentro daquela casa ali, o que havia dentro da casa de Abimeleque. Então, irmãos, compreenda isso, entenda essa mensagem nessa noite. Quem sabe você está vivendo isso? Quem sabe o seu coração está começando a deixar Deus para trás? E Deus já tem falado, Deus está dando sinal para você, Deus está dando sinal, uma voz mansa e suave para você. Deus está dando mansa e suave para você. Mas com Davi foi diferente. Com Davi, a voz de Deus, irmãos, foi uma voz trovejante. Para Elias foi uma voz suave e mansa, mas para Davi foi uma voz trovejante. Chegou o profeta Natã e disse: o negócio é o seguinte, Davi, esse homem é você, esse homem é você. Trovejante para Davi. Deus entregou a mensagem através do profeta para Davi. Davi, o seu coração, você está deixando Deus para trás. Você é um assassino, Davi. Você é um adúltero, Davi. Você adulterou com Batseba e matou Urias, Davi. Com voz trovejante para cima de Davi. Olha só. Aí Davi recua e fala: eu pequei contra o Senhor. Poucas palavras, expressa tudo: eu pequei. Você está vendo? Davi vinha se afastando de Deus, se afastando de Deus. Quando você começa a se afastar com Deus, você já não é mais sensível à voz de Deus. As línguas estranhas não são aquelas línguas estranhas que elas são, ou seja, fazem parte da sua vida no dia a dia, é cotidiana na sua vida. O seu coração começa a distanciar de Deus, e Deus vai dando um aviso: cuidado. Vocês se lembram quando Abel ofereceu um sacrifício? Deus já tinha falado com Caim antes e falou assim: olha, Caim, escute o que eu estou dizendo. Olha, Caim, olha o que eu vou dizer. O pecado está batendo na sua porta. Cuidado.
Porque o pecado está batendo na porta. Irmãos, o pecado está batendo em nossa porta todos os dias, a qualquer momento, frações de segundo, de minuto. O pecado está batendo na nossa porta, querendo te pegar, querendo nos pegar. Deus avisou Caim, Deus avisou Caim. Quando nós, todos nós, eu me incluo aqui, todos nós, quando começamos a nos afastar de Deus, irmãos, nós vamos piorando cada vez mais. A sensibilidade espiritual, você não sente mais prazer de vir à casa de Deus, que você tanto amava, você não ama mais. Você amava tanto a escola bíblica dominical e você não ama mais. Você amava tanto o ciclo de oração, você não ama mais. Você amava tanto ler a Bíblia, estudar a Bíblia e não ler mais. Você gostava de estar com os irmãos, com as irmãs e participando de tudo, já não gosta mais. Sabe o que significa? É que Deus está ficando para trás. Deus estava ficando para trás da vida de Elimeleque. Elimeleque não estava observando os sinais de Deus na vida dele. Então a mensagem de Deus hoje para todos nós aqui nessa noite é ter cuidado. É ter cuidado com a nossa vida espiritual. Ele pode usar meios sutis para falar com a gente, meios sutis. Você não pode, você está tão com o seu coração e Deus está tão para trás de você que você não nota, que você não observa. Ou ele pode usar meios diretos. Mas se nós somos dele, nós vamos entender ou seja, os meios sutis de Deus, os meios diretos de Deus, os meios sutis de Deus, nós vamos entender, nós vamos compreender. Ele pode chegar e te alcançar e trazer você de volta. Ele pode te alcançar e trazer você de volta. Trazer de volta. Esse é o objetivo de Deus. Elimeleque estava indo embora de onde? De Belém, da casa do pão, da terra do Senhor, da promessa, indo para a terra de Moabe. Os moabitas, homens cruéis, malignos, diabólicos, infernais, adoradores de imagem, de demônios. Ele estava indo para lá. Ele estava deixando a casa do pão. Irmãos, olha o que acontece quando nós começamos a deixar a casa do pão, deixar a casa de Deus. Vai haver baixas. Vai começar a haver baixas. Então olha, e é uma coisa que a gente fica olhando assim e fala assim: pastor Benigno, mas que coisa, eu nunca tinha pensado dessa maneira, olhando essa passagem. Eu também não pensava dessa maneira, mas quando você estuda a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele vai falando contigo, vai te mostrando os versículos aqui. Você quer ver só? Agora, havia morte naquele lar. Primeiro, se lembra o subtópico que nós falamos? Havia disciplina naquela casa. E segundo, havia morte naquele lar. Agora, olha a disciplina, havia morte naquele lar. Morte! 3, versículo 3 e versículo 5, olha só. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Aí começou a baixa, hein? Havia morte naquele lar. Para mim, Elimeleque não era para morrer. Para mim, se Elimeleque estivesse lá em Belém de Efrata, nas terras que Deus plantou e colocou Israel, e ele não fosse para a terra de Moabe, daqueles homens malignos, diabólicos lá, e tudo, ele não teria morrido, ele teria estado lá. Deus iria fazer alguma coisa, Deus ia cuidar, Deus ia trabalhar. Irmão, você nunca deve deixar o lugar que Deus te colocou, nunca. Você nunca deve deixar o lugar onde Deus te plantou, onde Deus te colocou. Você nunca deve deixar, não, meu irmão. Ainda que chova, obrigado, pastor Luiz Carlos, ainda que chova canivete, chova pedra, chova faca, bomba, seja o que for, mas eu vou ficar aqui nesse lugar. Eu vou enfrentar a situação adversa, eu vou lutar. Se eu sair daqui, eu vou morrer.
Todos podem sair, menos eu vou ficar até o final. Se é para guerra, vamos guerrear. Se é para lutar, vamos lutar. Se é para chorar, vamos chorar. Se é para rir, vamos rir. Se é para desfrutar das bonanças e das benesses de Deus, então vou desfrutar também. Oh, aleluia! Elimeleque, o que é que você está fazendo, Elimeleque? Levando a sua família para o caos, levando a sua família para a morte, para a derrota e para a disciplina do Senhor. Não saia da casa do pão, não saia de Belém, fica em Belém, Elimeleque. Essa era a voz de Deus para Elimeleque, mas Deus estava ficando para trás. Nós temos que orar a Deus, buscar sempre a Deus para tomar algumas decisões na nossa vida. Nós temos que orar muito. Temos que orar muito. E havia morte naquele lar. Começou pelo chefe, o responsável. Começou pelo chefe da família, Elimeleque. Começou por ele. Aí a disciplina de Deus começou com ele. Foi ele que levou a família para o desastre total, para a falência espiritual, para a derrota espiritual. Foi ele, numa terra onde ele não era para colocar os pés e ser plantado. O lugar dele era em Belém, Efrata. Mas Deus foi ficando para trás no dia a dia da vida de Elimeleque. Foi ficando para trás. Mas Deus é poderoso de trazer de volta, viu, meu irmão? Você, quem sabe, está passando um momento difícil aí, mas Deus é poderoso para trazer você de volta. Apesar do seu relacionamento com o Senhor, apesar das bênçãos que Deus, irmãos, tem derramado, apesar da intervenção do Senhor em nossa família, Elimeleque mudou-se para a terra de Moabe, o que era agora uma realidade. Ele ficou 10 anos naquele lugar horrível. E Deus deu 10 anos para Elimeleque pensar. 10 anos. Tudo bem, Elimeleque? Elimeleque. Oi, Elimeleque. Elimeleque. Fala, Senhor. Elimeleque. Silêncio total de Elimeleque. Aí Deus falou assim: já que ele não ouve, eu vou silenciá-lo para sempre. Irmãos, Deus tem uma tesourinha. Não sei o tamanho dela, se é tesourinha, tesourão, não sei. E existe uma linha bem tênue, ou seja, bem frágil, tênue, bem frágil, está ligado entre você. Essa linha é a linha da vida, que é ligado no trono da glória da majestade. Está lá. E só Ele pode fazer isso aqui, ó, cortar essa linha tênue. Aí Deus, Elimeleque, e nada de Elimeleque responder. Ah é, eu tenho planos, eu tenho projetos. Você não vai interferir, Elimeleque, você não vai. Aí diz a Bíblia Sagrada, está ali, e morreu Elimeleque. Você está vendo a disciplina, irmãos? A disciplina. Eu estou pregando a mensagem para você, que o Espírito de Deus falou muito no meu coração. Falou comigo. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu não era para estar aqui em São João del Rei, era para estar no Rio de Janeiro. Eu, minha esposa e minha família. Eu estava indo para lá, para o Rio de Janeiro, indo embora. Quando eu estava indo embora para o Rio de Janeiro, voltando para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que eu ia voltar novamente para lá, ficar lá no centro de pesquisas, e tudo lá, ia voltar, porque eu tinha sido transferido para cá, e eu estava voltando para lá novamente. O magnífico reitor Maculan falou assim: vem embora, Benigno, vem embora, queremos você aqui, isso é muito importante para nós aqui, você não deve ter saído daqui, assim mesmo.
e coisa. Quando eu vim do Rio de Janeiro para cá, para acertar tudo aqui na universidade aqui, a papela todinha pelo MEC, já tinha falado já no MEC, tudo direitinho, tudo resolvido. Quando eu estava com as malas tudo pronto, para viajar embora, definitivamente de São João del Rei, e eu prometi no meu coração que nunca mais eu ia colocar os pés nessa cidade. Eu coloquei no meu coração, nunca mais eu volto nessa cidade, eu vou sair, vou igual diz Jesus, quando eu sair com o carro descendo do trevo do Elói, eu vou descer a minha família e vamos sacudir a poeira, perto da cidade aqui, que nos machucaram bastante, a mim e minha família, minha esposa, a todos nós, e nós vamos, e nunca mais eu vou voltar nessa cidade, nunca mais. Eu quero saber, eu vou riscar São João del Rei da minha memória, eu vou riscar. Nunca mais. Quando estava tudo arrumado, aí Deus falou comigo assim: você vai embora? Vai? Aí Deus mostrou para mim tudo o que ia acontecer. A escolha era minha. Eu não estava deixando Deus para trás. Eu estava só ferido e magoado. Só isso. Nós estávamos feridos e magoados. Mas Deus não estava atrás da minha vida, não. E eu estava indo embora. Aí Deus disse: você vai? E Deus mostrou para mim. Agora a escolha é sua. Vamos lá. Eu desarrumei as malas, montei os móveis, tudo de novo. Liguei para o magnífico reitor Maculano do Rio de Janeiro. Eu disse: olha, eu vou ficar em São João del Rei. Você está doido, você está maluco, já está tudo certo. Eu agradeço pela sua gentileza, intervenção, muito obrigado. Magnífico reitor, meu amigão Maculano, que era ele. E ele, bom, se você voltar atrás, ligue para mim. Perfeitamente. E aqui estou eu e minha família, adorando a Deus. Olha o rebanho que Deus me deu para pastorear de Rei, a melhor igreja do mundo. A melhor igreja do mundo para pastorear essa igreja aqui. Pessoas simples, humildes. Não há um empresário aqui, nenhum empresário aqui neste lugar. Nenhum empresário. Mas esse povo humilde e simples investiu na obra missionária em Portugal, mandou missionários para lá, investiu na obra para São Paulo, investiu no Rio de Janeiro, investiu em Belo Horizonte, investiu no Ceará. Aí você olha assim e vê assim: é ou não é a melhor igreja do mundo? É a de Rei, para a glória de Deus. Os jovens guerreiros que estão trabalhando ali, ó, todos eles, estou olhando, todos eles sentados, tudo trabalhando ali. Isso é emocionante. Isso está sendo levado para o mundo afora, que estou falando, pregando aqui. Tem pessoas lá nos Estados Unidos participando, na Holanda, na Alemanha, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Estão participando, ouvindo essa mensagem lá no Espírito Santo. Fala, os irmãos ouvindo essa mensagem. Os irmãos que estão em casa não podem vir, estão ouvindo essa mensagem. Aí eu te pergunto: se eu fosse embora, hein? E se eu fosse embora, hein? Os planos de Deus que Deus tinha comigo aqui. Então, o que eu aprendi é o seguinte: ainda que alguém te fere, te machuque e coisa, não vá embora. Não arrume sua mala, desmonte os móveis e vá embora. Faz isso não. Busque a Deus, ora a Deus. Abre mão de tudo para a sua felicidade. Aí você pergunta assim: e agora, pastor Benigno? Agora eu não quero sair dessa cidade nem por nada. Ainda que me expulse, eu volto. Eu amo São João del Rei. Eu amo estar aqui. Eu amo a de Rei, a igreja que me deu para pastorear. Eu sou casado com ela aqui, ó. Eu sou casado, quer ver só? Eu sou casado com a de Rei. E minha esposa não fica com ciúme, não. Ela não é ciumenta. Eu sou casado com ela. Você quer ver só? Olha aqui, ó. E deu uns para pastores. Aqui, ó. Pastores,
Deus para evangelista, pregando a palavra de Deus. Deus para evangelista, Deus para profeta, apóstolo, profeta. Aí depois o maior aqui, evangelista. O dedo anular aqui, aqui, pastor e doutor. Você está vendo? Aí você vê apóstolo, profeta, evangelista, pastor. É o terceiro dedo aqui, aqui, onde está a aliança. O pastor, ele é casado com a igreja aqui, Ele é casado com ela, com a igreja. A igreja melhor desse mundo para pastorear, para servir a Deus. Essa igreja destemida, igreja guerreira, guerreiros, vendo jovens trabalhando ali, apaixonado, servindo a Deus, fazendo a obra de Deus, abrindo mão. Jovens ali que estão, sabe o quê? Que eles querem comprar um instrumento, eles participam, eles são o primeiro a dar a oferta. Menos dá oferta, vou dar 50, vou dar pastor, não vão dar 50, outro vai dar 30, outro vai dar não sei o quê. Aí nós compramos esse equipamento, viu, pastor? Aí nós temos que fazer um investimento, pastor, aqui, mas nós vamos entrar. Eu dou tanto, são jovenzinhos que trabalham no dia a dia, ganham um pouco, mas eles abrem um pouquinho deles ali que eles têm para repartir com a obra de Deus. Isso é emocionante, isso é maravilhoso demais. Se eu fosse embora, eu não ia experimentar isso, não ia ver isso. Mulheres e homens que se dedicam fazendo a obra de Deus, isso é maravilhoso demais. Abimeleque perdeu isso. Ele perdeu porque Deus ia visitar o seu povo lá em Belém. Oh, aleluia! Ia visitar. E agora você vê aí essa triste verdade. Irmãos, vê agora essa triste verdade. Elimeleque levou a família, levou tudo ali. E agora Deus deu 10 anos de corda. Deus deu 10 anos de corda. Vai lá, 10 anos de corda. Estica a corda aí, 10 anos. Primeiro ano, segundo ano. Deu 10 anos de corda para Elimeleque. 10 anos. E ele não entendeu nada. E ele não compreendeu nada. Mas o tempo finalmente acabou. E quando o tempo acaba, irmãos, eles vão pagar agora um preço final por sua desobediência. E morreu Elimeleque. É o preço da desobediência, a morte. Uma cadeira de rodas. Ou então um cidadão babando o resto da vida. Lacinho. Como você quer terminar a sua vida? Numa cadeira de rodas? Você quer terminar a sua vida babando? Ou você quer terminar a sua vida no caixão sendo enterrado? Ou você quer terminar a sua vida de pé adorando, glorificando, pagando o preço da bênção e da vitória que Deus tem para você, para te dar? Aí você olha assim, Deus dá corda, irmãos. Deus chega e dá corda. Deus usará de todos os meios para julgar os desobedientes. Deus fará de todos os meios. Então aí você olha assim e você vê. Olha o versículo 4, por gentileza, o verso 4. Os quais tomaram para si mulheres moabitas, casaram com mulheres moabitas. Os filhos se envolveram com as mulheres moabitas. Aí Deus, olha como é que Deus trabalha. Olha só. E era o nome de uma órfã e não da Ruth. Deus, desse emaranhado todo de Elimeleque, Deus falou assim, não, eu tenho que pelo menos tirar alguma coisa disso aí. De exemplo, eu tenho que tirar alguma coisa boa disso aí, de exemplo para todos, que foi Ruth. Que foi Ruth. De tudo ali, o que aconteceu de melhor foi Ruth. É sempre assim que Deus faz. É sempre assim que Deus faz. Diante da tragédia, da morte, etc, etc. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa para ficar marcado na história e carimbado a desobediência de um homem que levou seus filhos para a matança, a sua família para a derrota e para o fracasso. Fica marcado por toda a eternidade. E ficou marcado. Versículo de número 5. A morte na casa de Elimeleque. Olha só, meu Deus.
e morreram também ambos, Malom e Quileon. Parece que foi assim, morreu Elimeleque, passou um pouquinho, já morreu logo. Olha, enquanto Noemi estava de luto, viúva, chorando, daqui a pouco a tragédia, morreu Malom mais velho, morreu Malom, que é esposo de Ruth, ele morreu. Ninguém sabe como ele morreu, ninguém sabe, a Bíblia não diz como ele morreu, só diz assim, morreu. Elimeleque morreu, ninguém sabe como morreu, a Bíblia não registra, é uma incógnita, não sabe, e morreu Malom também. Alô, ei Ruth, você vai chorar mais, você vai chorar mais. Elimeleque tem que estar aqui para ele ver, aí ó, lá vai Ruth, estou viúva, agora estou desfilhada, morreu Malom, meu filho mais velho, e começou a chorar, passou um tempo, chegou a notícia, morreu Quileon, um desespero total, meu Deus, o que aconteceu? Uma tragédia na minha vida, na minha casa, meu Deus, meu esposo morreu, meu filho Malom morreu, meu filho Quileon morreu, agora estou desamparada ali, ó, ficando assim, esta mulher desamparada de seus 2 filhos, de seu marido, a desobediência. Irmão, aprenda isso hoje. Eu estou falando aqui debaixo da autoridade do Espírito Santo muito grande, através aqui, alguém está ouvindo, do outro lado aqui, está ouvindo essa mensagem, os irmãos que estão aqui, os irmãos estão vendo que a mensagem é séria, não é brincadeira não, a mensagem aqui não é do pastor Benigno não, é Deus falando para todos nós aqui, é Deus falando, puxando a minha orelha aqui, é Deus falando comigo, vai Benigno, pisa na bola para você ver só. Deus não é paternalista, a obra dele está acima de mim, de todos. Então, se eu desobedeço, eu vou pagar por essa desobediência. Então você tem que ter muito cuidado das suas ações, das suas decisões que você toma, porque você vai envolver pessoas boas e maravilhosas, que serão punidas por sua desobediência e seu relaxamento espiritual, de não orar a Deus, não buscar a Deus, buscar a intervenção divina nas decisões mais importantes da vida. Nós temos, e nas menores também, nós temos que colocar Deus na frente. Com quem tu falas hoje, Espírito Santo? Com quem tu falas hoje através dessa live? Com quem tu falas hoje, Espírito Santo, aqui nesse templo, estão assentados aqui? Alguns estão deixando o Senhor para trás. Deus está ficando para trás da sua vida, meu irmão, minha irmã. Cuidado. Deus está dando um alerta. Olha, você viu que Deus brada, né? Falou suave para Elias, mas trovejou para Davi. Avisou Caim. Então, olha, essa é uma mensagem de aviso para todos nós aqui. Eu não estou com o dedo apontando assim. Eu estou com o dedo assim, ó, dessa maneira aqui, ó. 3 para mim, para você, outro lá para cima aqui, ó. Então essa mensagem aqui é para todos nós aqui. Sou eu que estou pregando, quem deve estar pregando aqui é o Espírito Santo. Ele é aqui pregando, falando para todo mundo aqui. Diz assim, eu te conheço, é você mesmo. Eu te conheço, é você mesmo. Você está deixando Deus para trás, é você mesmo. Está deixando Deus para trás da sua vida, é você mesmo. É o Espírito Santo que deve estar pregando aqui e falando cada um aqui, começando pelo púlpito e até lá o final. Era ele, mas ele não pode estar pregando, mas ele usa instrumento, a sua palavra, ele usa a mensagem para falar com você, comigo e com você nessa noite. Então Deus está falando de uma maneira muito poderosa aqui nessa noite para todos nós. Ele está bradando aqui nesse santuário. Não brinque com ele, porque ele vai executar. Aleluia. Aleluia.
Mas Deus fala intuitivo em nosso coração. Mas Deus fala intuitivamente em nosso coração. Agora, havia derrota naquele lar. Olha o versículo 5. Derrota naquele lar. Noemi e suas 2 noras ficaram desoladas. Nessa sociedade, irmãos, os mais pobres dos pobres eram viúvas, sem filhos para cuidar deles. Noemi não tinha mais o esposo para cuidar, era viúva. E quem cuidava agora de Noemi seriam quem? Malom e Quilion, que é cuidar de Noemi. E eles automaticamente cuidavam das esposas de Ruth e de Orfa. Mas Malom morreu, Quilion morreu. Quem vai cuidar de Noemi? Ela não tem mais esposo, ela não tem mais Malom, ela não tem mais Quilion. Ficaram apenas 3 viúvas, 3 viúvas desamparadas, sem um marido, sem filho. E aí? Aí você vê a derrota naquele lar. Você viu o que a desobediência faz, irmão? Pelo amor de Deus, eu te peço como seu pastor, não desobedeça a voz de Deus. Não desobedeça o chamado de Deus na sua vida. Não desobedeça. Não seja um crente turrão, cabeçudo, mas seja um crente sensível à voz do Espírito Santo. Se quebre diante da presença dEle. Deus está falando para todos nós aqui. Ser um crente turrão, não, porque eu penso assim. Você não tem que pensar nada. Deixa Deus pensar por você. Deixa Deus trabalhar em você. Deixa Deus cuidar de você. Aleluia. Aí você vê agora, e houve derrota naquele lar, houve morte naquele lar. Aí você olha só que tristeza. E agora, pastor Benigno, o que vai acontecer agora? Elas estavam desoladas. Segundo, elas estavam desanimadas. E terceiro, elas estavam derrotadas. É isso que leva a desobediência, leva ao desânimo, leva a desolação, leva a derrota, leva ao fracasso, a humilhação. Eu preciso obedecer. O Espírito Santo fale para todos nós aqui. O Espírito Santo fale para todos nós aqui nessa noite. Tu tens como falar, tu tens como trabalhar. Ele está falando intuitivamente dentro do seu coração hoje. Ele está falando para você. O Espírito Santo está falando para você. Você deve aplicar no seu coração, mudar as suas ações, mudar o seu pensar, o seu agir. Você deve mudar. Se você não mudar, Deus vai te mudar. Você viu a maneira como Ele muda, como Ele altera. Aqui não é ameaças da parte de Deus, não. É Deus agindo. Eu que mando, meu filho, eu sou soberano. Deus tem sonhos com você. Deus tinha sonhos com Abraão, sonhos com Elimeleque, mas a desobediência levou a isso, levou a isso aí. Tal a natureza do pecado, ele nunca traz nada de bom em nossas vidas. A natureza do pecado nunca traz nada de bom na minha vida, na sua vida, na nossa. Nunca trouxe e jamais terá. O pecado tirou Adão e Eva do jardim, perderam o jardim do Éden. Irmãos, quem peca e erra perde, só perde, nunca ganha, só perde. Elimeleque só perdeu, Elimeleque perdeu. Olha, ele perdeu tudo, ele perdeu a família dele, ele morreu antes sem ver a família. Olha, aí daqui a pouco ela perdeu os filhos, só ficou com as noras, só perde. A desobediência é um somatório de perdas tão irreparáveis na vida, irmãos, que você não consegue mais trazê-las de volta para você. Você não consegue mais com a sua mão alcançar aquilo que você perdeu. Então, pelo amor de Deus, eu te peço em nome de Jesus, não caia na malha de Elimeleque. Ele é um exemplo para mim, para você, para todos nós, da desobediência. Deus esticou a corda para ele, deu 10 anos, pegou a corda e esticou, foi esticando 1
2 anos, 3 anos, 4 anos. Deus foi esticando a corda. Deus é longânimo. Sabe que a palavra longânimo no original? Longânimo no original é que Deus prende o fôlego assim, ó. Deus prendeu o fôlego por 10 anos, esperando Abimeleque voltar. Aí Deus falou assim: ele não vai voltar. Ele vai ficar enterrado nas terras de Moabe, não na terra que eu dei para ele, mas nas terras dos ímpios, dos idólatras, etc. Ali vai ficar Elimeleque e sua família. Só ela voltou, só Noemi voltou. Agora, eu não quero terminar essa mensagem com derrota. Eu quero terminar essa mensagem aqui, um tempo de alterações, um tempo de mudanças que Deus vai deliberar, de mudanças que Deus vai deliberar. Você quer ver só? Olha o versículo 6, versículo 7. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu, observe só, em maiúsculo ali, ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo. Elimeleque era para estar ali, Malom, Quilion era para estar ali. E se Ruth está no plano de Deus, ele ia conhecer Ruth. Esse é o plano de Deus, a vontade de Deus. Você está vendo aí, Deus chegou e visitou as terras de Jerusalém, visitou, como a fome foi embora. Deus abençoou a colheita, começou a ter pão na casa do pão. Elimeleque, o que você fez, Elimeleque? Você saiu fora do plano de Deus, Elimeleque. Você está vendo aí um tempo de alterações, o tempo que Deus vai alterar, vai deliberar. O tempo vai chegar, o tempo da bonança, o tempo da bênção, da vitória vai chegar. Espere, não vai embora não, fica firme. Não vá para a terra de Moabe, não vá para Moabe. Pelo amor de Deus, não saia das terras do Senhor que Deus tem preparado, mas fica firme. E não vá para a terra de Moabe, não. Esses 2 últimos versículos do nosso texto, nessa noite, irmãos, nos ajudarão a deixar essa mensagem com um pouco de esperança, não é verdade? Um pouco ali de esperança. Com a morte e a derrota, podemos ter um vislumbre de vida e de vitória nas ações de Noemi. Noemi agora vai voltar ao versículo, por gentileza, olha o versículo 7. Versículo 7. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Oh, aleluia! Aí eu digo para você aqui nessa noite, digo para você. Faço uma pergunta. Vamos lá, pastor Benigno. Era para Elimeleque ter saído? É igreja. Não era para ter saído. Ele perdeu tudo. O pecado, você nunca ganha, você só perde. A desobediência não te leva a nada, te leva ao fracasso e a derrota e a humilhação. E qual a escolha que você vai tomar, a decisão que você vai tomar? Então, aí você olha só, ela vai voltar, no versículo 6, ela vai voltar, versículo 7. Aí ela vai começar, eu vou voltar, eu vou regressar, eu vou voltar, vou receber a bênção de Deus, vou receber a renovação da parte de Deus, eu vou voltar, eu vou voltar. Aí você olha lá, aí você vê, para voltar ao seu, e um tempo de arrependimento. Agora é hora, a Bíblia diz que ela se levantou
para voltar da terra de Moabe, se levantou. Irmãos, eu gosto dessa palavra. Ela se levantou para voltar das terras de Moabe. O versículo 6, olha lá, porque é forte isso, olha só. Ela se levantou. Então se levantou ela com as suas noras para voltar dos campos de Moabe. Você está vendo ali? Ela se levantou. Por que ela se levantou? Porque ela estava caída, humilhada, prostrada. Ela estava na desobediência, estava ali, mas ela se levantou. Isso significa arrependimento. Ela estava arrependida de ter ido com seu esposo para as terras de Moabe. Ela se levantou. Então eu digo para você, ainda há esperança para você. Ainda há vitória para você. Se você está com maus pensamentos de você, no seu coração, e deixando Deus para trás, ainda há tempo de você se levantar, mudar as tuas ações, as nossas ações, mudar com completo. Se você não mudar, ficar de queixo duro, com truculência contra Deus, te prepares. Ela se levantou. E eu vou voltar para Jerusalém. Se levantou das terras de Moabe. Eu vou embora mais cedo ou mais tarde. Aí você vê aí, Deus estava trabalhando de forma maravilhosa e gloriosa a vida dessa mulher. Agora o tempo do retorno, diz a Bíblia que ela voltou, está aqui no versículo 7 da Bíblia, né? Você vê que ela voltou. Noemi se levantou, ergueu o seu caminho para retornar para a terra de Judá. Ela estava voltando para a terra do louvor. A palavra, sabe o que significa Judá? Para a terra de Judá. Sabe o que significa Judá? Judá significa louvor. Verdade, irmão, do Judá, no hebraico, significa louvor. Ela estava voltando para a terra do louvor, para a terra da adoração, da glorificação ao Deus vivo, verdadeiro e maravilhoso. Voltando para a terra do louvor. Onde é a terra do louvor? É aqui a terra do louvor. Não é Moabe lá fora, sair e deixar Deus para trás. Não, Senhor, aqui é a terra do louvor. Eu vou voltar para a terra do louvor. Oh, aleluia. Isso é avivamento poderoso e maravilhoso da parte de Deus. Eu estou voltando para a terra do louvor, para a terra de Judá, de onde eu nunca deveria ter saído. Eu saí e eu perdi. Pastor Benigno, prega por favor essa mensagem, para gente não ser desobediente, truculento igual eu fui, meu esposo foi. Não, avise para eles não fazerem o que nós fizemos. Aí você olha assim, e há um dos versículos muito triste da Bíblia Sagrada, assim, em que ela diz claramente, e ela pegou e diz assim: eu saí cheia daqui. Quando ela chega em Judá, quando ela chegou lá em Judá, com o lenço, chorando, e o povo olhou, mas é Noemi, e do lado dela Ruth. Mas é Noemi, que bom que você voltou, está tudo bem com você, está tudo certinho. Ela disse assim: cheia eu saí daqui, vazia eu estou voltando. Quando nós erramos, irmãos, nós vamos voltar vazios. Você pode sair cheio de esperança, deixar Deus para trás, mas quando você voltar, você vai voltar vazio. Ela saiu com o esposo e ela saiu com os 2 filhos, e agora ela está vazia. Seu esposo e 2 filhos e uma nora. Aí eu digo para você, sem descendência nenhuma,
Porque os 2 filhos morreram, uma nora que não é sangue dela, é moabita. Você está vendo aí? É assim que você quer fazer da sua vida espiritual? Você quer sair cheia e voltar vazia? Mas ela voltou vazia. É assim que você quer fazer da sua vida espiritual, sua família, seu esposo, seus filhos? É isso que você quer fazer? Então faça. Mas sabe o seguinte, que voltarás vazia, se você voltar. Então fica essa mensagem para o nosso coração aqui. Aí você fala assim, pastor Benigno, hoje está esse versículo, olha Ruth 1:21, por gentileza. Eu acho um dos versículos mais tristes. Eu quase que eu seguro minhas lágrimas aqui. Um dos versículos mais tristes da Bíblia Sagrada. Cheio eu parti, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Esse versículo é para ler com muita tristeza, irmão, com lágrimas nos olhos. Porque pois me chamareis Noemi, a pessoa alegre, feliz, pois o Senhor testifica contra mim, viu? E o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. De pé, meus amados irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. E ao partir me viu, sou indigno. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero que você ponha a mão no seu coração, assim, suas 2 mãos, assim, abaixa a tua cabeça por um minutinho só.
Oh Deus, eu te peço por favor aqui nesta noite. Te peço por gentileza, ainda que somos pó e cinza. Ainda que nós, Senhor, somos tão frágeis, pequenos diante de Ti. Diante de uma chamada tão grande que nós temos no dia a dia para fazer a Tua obra, Pai Celeste. Nós vacilamos algumas vezes, nós erramos, pecamos algumas vezes. Nós pecamos por palavras, por gestos, por pensamento, por obras. Nós erramos, nós falhamos. E nós estamos aqui, ó Deus, arrependidos, Senhor, nesta noite, arrependidos. Com o nosso coração voltado para Ti, Tu és o soberano, Tu és o autor e mantenedor da vida. Senhor, nós temos aprendido hoje a Tua palavra, a Tua mensagem sobre Elimeleque. Sobre 2 jovens que, com a sequência de um pai, perderam as suas vidas. E uma mulher que ficou sem os 2 filhos do esposo. Oh Deus, em nome de Jesus eu quero te pedir agora que o Senhor venha nos perdoar. Oh Deus, venha nos renovar. Nós não queremos deixar o Senhor para trás da nossa vida, na chamada que Tu tens. Nós queremos ser mais obedientes a Ti, mais sensíveis à Tua voz, com o nosso coração mais quebrantado e contrito diante de Ti. Ajuda, Senhor, ajuda nós, ajuda nós. Espírito Santo, abraça a gente, abraça, Espírito Santo. Querido Espírito Santo, querido, amado, abraça a gente, abraça. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo, nós carecemos do Teu abraço, do Teu conforto. Abraça todos nós, ajuda a gente, ajuda. Espírito Santo, ajuda a gente, ajuda. Oh, rebate conosco os sentimentos. Oh Deus, ajuda. Eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus. Oh Deus, nos dá outra chance. Nos dá outra oportunidade. Nos dá, Senhor, nos dá outra chance, nos dá outra oportunidade. Nós somos mais obedientes a Ti, mais sensíveis. O nosso ouvido está mais inclinado a Te ouvir do que ouvir outras palavras que não são Tuas. A nossa mente cauterizada. Espírito Santo, ajuda, limpa a nossa mente, limpa o nosso coração. Espírito Santo, Tu és santo. Nós não queremos terminar mal. Nós queremos terminar bem, Senhor, bem. Nós voltamos para Ti, nós estamos na casa do louvor. Aqui é a casa de Judá, a casa do louvor, da adoração. Nós não queremos sair daqui não, aqui é a casa do pão. Oh, me ajuda, oh Deus, ajuda todos nós aqui nessa noite. Eu te peço, Espírito Santo, abraça cada um, vai de banco em banco, vai de vida em vida, abraça cada um, Espírito Santo, abraça. Todos nós possamos ser fortalecidos e fortificados aqui, por gentileza, por favor, Espírito Santo. Por favor, Espírito Santo, por favor. Por favor, Espírito Santo, por favor, Espírito Santo, por favor. Por favor. Já estou correndo ao Teu encontro. Te louvamos e Te agradecemos por tudo, Espírito Santo. Aleluia. Correndo ao Teu encontro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu Te agradeço por tudo, Pai. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Um minutinho só, meu irmão, levante a sua mão. E junte a tua mão assim, junte a tua mão assim. E põe na sua testa, põe ela. Isso assim, põe assim. Esse é um pedido de socorro que você está fazendo. Espírito Santo, nós estamos pedindo um grande socorro de Ti para todos nós aqui. Socorre cada um aqui, os jovens que nós temos aqui, os guerreiros. Os nossos guerreiros aqui, Senhor, nossos guerreiros, adolescentes, jovens. Socorre eles precisam de Ti, Espírito Santo, ajuda eles. Eles Te amam para valer, eles querem fazer a tua obra, ajuda eles. Oh, aleluia. Ajuda os obreiros, os pastores que estão aqui nesse púlpito, os pastores do ministério da Dinrei, ó Deus. Os evangelistas, os presbíteros, os diáconos, as missionárias, missionários. Ó Deus, ajuda os membros dessa igreja, os congregados, ajuda todos nós. Nós estamos pedindo socorro, Espírito Santo. Nós não queremos deixar Deus para trás, não queremos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, atende o nosso clamor, o nosso rogo, o nosso pedido, ajuda. Nos ajuda, tem misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós, Senhor, misericórdia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Estende as tuas mãos agora e receba a bênção apostólica. Receba a bênção apostólica agora, em nome de Jesus.